Pronto. E já conseguem ver? Está todo mundo vendo? Façam-me aí um sinalzinho. Sim? Yes. Então, Cris, the floor is yours. Vamos lá, gente. Coloca aí em tela cheia aí, por favor. Se tiver como, né? Nem sei se tem como fazer no. Tem aqui, tem um do lado. Está muito ruim, é? É que isto não está no PDF, está mesmo no. Está muito ruim assim? Não, pode ser, só tem que guiar bem, Espera, eu tenho que porque. diminuir. Espera aí. Que- Mas se eu diminuir assim, consegue-se ver bem? Vê lá. Pode ser. Pode? Eu acho que é melhor você fazer o download, não, João? Aqui em cima, do lado da impressora aqui, você consegue fazer o download. Aperta o F11, que fica a tela cheia. Aperta É? F11 mesmo. Ó, a A gente tem tecla aqui F11. um Tecno F11. É. F11. Ahá, pronto. Já tá. Tá bom assim para vocês? Tá, pelo menos pra mim tá. Vou pôr mais. Tá, bora. Então, gente, boa noite. A gente vai começar hoje, né, a parte que a gente vai discutir a questão realmente do sentir, né, de procurar o propósito e a paixão, né, coisas que vocês realmente queiram fazer, que vocês estejam dispostos a se dedicar. E agora vai começar essa etapa e a gente vai começar a procurar aí realmente o que vocês querem fazer com o projeto. Pode passar. Tá meio lento. E eu também tá no meu. Alguém já tá a gravar? Tá gravando, tá gravando. Desculpa, eu tá. Tá. Bem assim, em câmera lenta. Tá. Afasta um pouquinho a tela mesmo. Deixa um pouco. Porque senão vai atrapalhar. Agora tá indo pelo Matheus? Agora que eu vi que meu microfone estava fechado, eu estava falando que deixa eu tentar do lado de cá que eu conseguia e peço desculpa e agora pode ir que eu já consegui resolver os problemas técnicos do meu lado, eu passo aqui. Cris, a bola é Conseguiu. sua. Beleza. Então, essa etapa a gente vai constituir, né, uma procura do que a gente está querendo produzir, né? Também as necessidades que a gente vê. E essa etapa ela consiste realmente em a gente analisar várias perspectivas de vários tipos de ações que a gente pode tomar, como é que eu posso explicar? De percepções diferentes, né? Lidando com educação, com saúde, com saneamento, com mobilidade. Então, essa vai ser a parte que a gente vai procurar esses objetivos e até encontrá-los, né? E pode passar para o próximo. Então, essa vai ser a parte que a gente vai tratar do tema de uma maneira racional, intuitiva e associativa. O que isso quer dizer? Que a gente vai tratar certos problemas, a gente vai pegar um tema, a gente vai analisar esse tema, vai analisar ele de forma racional e tentar tomar uma pesquisa intuitiva e associativa, reunindo inspirações e necessidades dos moradores do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai olhar o território, a gente vai pesquisar sobre o território, a gente vai analisá-lo, ver as necessidades e também as questões que passam, né, que esses moradores passam e também o que eles já produzem. Então, a etapa do sentir, ela vai ser muito dessa criação de perspectiva de qual é o local que nós estamos, em que caminho, para que caminho estamos indo, né? E para onde a gente quer ir, né? Fazendo uma alteração nesse caminho, porque a gente sabe como é a realidade de morar na região metropolitana do Rio de Janeiro é complicada para a população preta. E pode passar.
Joana, agora. E assim, só retomando um pouco esta coisa da arte, do sentir, porque é que nós começamos no sentir e não já no pôr a mão na massa, né, no fazer, porque a ideia é nós navegarmos neste desconhecido. Então, o desconhecido é ver para além do que aquilo que nós já sabemos ou do que já sentimos também na pele, não é? Então, explorar novos ângulos, novas visões, procurar inclusive perspectivas contrárias àquelas que podem ser a nossa própria perspectiva de ver um determinado tema, desafiar um pouco aquela sabedoria convencional que nós às vezes fomos forçados também por esta cultura moderna a achar que é só isso que existe. Então desafiar essa sabedoria, ir para além desse convencional e buscar, né, a ancestralidade, e buscar a intuição, e buscar esse sentir que tantas vezes nos é negado, e procurar também descobrir para além daquilo que a gente acha que possa ser um sinal fraco, no sentido de muitas coisas a gente, por exemplo, há um dado que está em falta, ou há um dado que não nos está a dizer muito sobre alguma coisa, mas ir lá e descobrir onde é que está o potencial daquilo que nós queremos ver e sentir para além do que pode ser aquilo que a gente já sabe. Então a arte do sentir, ela coloca-se num lugar de nos colocarmos vulneráveis ao ponto de estar no desconhecido e não precisarmos de ter todas as respostas já. Podes passar, Mateus, e eu acho que vou passar ao Ramírez. Ramírez. Pessoal, boa noite. Como meus camaradas trouxeram, é muito importante a gente se imergir às vezes no problema também, para sentir um pouco da vivência e começar a pensar em soluções que façam sentido. Essa pergunta que vocês estão lendo na tela, a gente tinha falado sobre ela no primeiro dia também, no primeiro encontro, para quem não estava presente. E essa pergunta, ela é mais para o discernimento também do projeto, a gente saber os caminhos que a gente queria seguir. A gente pensar em cidade inteligente, a gente pensar que cidade inteligente não se trata somente de tecnologia e inovação tecnológica no sentido digital, mas também em vários outros aspectos que vão ser abordados ao longo do Ubuntu Lab. E a gente pegou essa pergunta, que é curta e pode gerar muitas interpretações, e tentou destrinchar um pouquinho mais ela, e no próximo slide vocês vão ver melhor isso. Matheus, pode passar, por favor. Então, vocês podem ficar à vontade para ler. Essa pergunta, ela por si só já explica muita coisa sobre o porquê da gente ter usado o Cidade Inteligente para Quem como motivo de reflexão, né? Como ferramenta de reflexão. Porque pensar no futuro, e aí a gente também lembra que a ideia do Ubuntu Lab é atravessar essas questões, que são questões técnicas, questões sociais, com o afrofuturismo, porque a cosmovisão africana trabalha muito com as sensações também, não só com a praticidade das coisas, né, mas também com ela. Então, pensar essas questões com o afrofuturismo é muito importante. E aí, para o lugar ser inclusivo, no sentido de respeitar as diferenças entre as pessoas, a gente pensa muito também em como fazer esse lugar ser atrativo para essa pessoa. Não só em questão estrutural, mas também que a pessoa se sinta vista e representada naquele espaço. E aí a gente vai avançar para as próximas perguntas sobre como a gente faz isso no aspecto da saúde, do saneamento, da educação, em relação ao gênero, acessibilidade, em relação à ética, em relação à privacidade das pessoas. E pode passar, Matheus. A próxima pessoa agora que vai falar é o Christian Basílio. Vocês conhecem o Christian? Só uma antes do Então, Christian gente. entrar, Ramírez. Claro. Não, desculpa aí, Cris. É só porque a gente está falando dos temas de saúde, saneamento, mobilidade, e a gente vai falar desses temas, mas é porque, só para contextualizar, que a gente escolheu esses 5 temas, na verdade, como temas, como se fosse Macrotemas. basilares, né? Sei lá, macro temas, foi isso mesmo.
macrotemas para o Ubuntu Lab. E aí, para cada um deles, a gente gerou uma pergunta, né? E aí, Cris, desculpa aí ter interrompido, mas só te devolvendo a bola aí. Boa, tranquilo. Para discutir saúde e saneamento, vocês já têm a pergunta aí, imagino que vocês já leram essa pergunta. E, para além disso, eu acho que a gente, com esses temas, esses macrotemas que a gente está trazendo, a gente quer tratar de questionamentos, né? Então, a gente pensa como a tecnologia pode impactar nessas questões de saneamento, de saúde. Pensar sobre os debates de fato de saúde, questão do SUS até mesmo, como é que essa questão é para a população negra, né? O acesso a esse sistema de saúde, também os saberes ancestrais, né? De comida africana, essas questões também permeiam a questão da saúde, a questão de produção de alimentos dentro das favelas também, que tem exemplos com favela orgânica, que também faz essa atuação que é no âmbito da saúde. Mas aí pensando já numa questão de saneamento, a gente pensar o racismo ambiental, por exemplo, como uma maneira de nos negar também, não só várias outras coisas, vários outros aspectos, mas nos negar água, nos negar esgoto, não colocar em lugares que são mais propícios a acidentes, a mortes, as ditas causas naturais, né, que não são nada naturais. E essa questão do saneamento vem tentando questionar tudo isso de uma maneira que a gente precise pensar como é que a tecnologia pode ajudar a diminuir esses impactos que a população negra hoje sofre. Então, seria mais ou menos nessa base que a gente traz essa pergunta também que vocês já deram essa lida. Pode passar para o próximo. Então, seguindo aí o conceito dos grandes temas, dos macrotemas para as nossas reflexões e imersões, um tema que é o que eu mais gosto no quesito, porque eu gosto dessa parte, vocês vão entender porque mais para frente, quando chegar no Ikigai, a educação popular é um termo tá muito popular também, e eu gosto de um outro termo que é semelhante a esse, que é um termo que o Breno Laerte, do Unifavela, me apresentou, que é educação favelada. E eu vou ler para vocês a pergunta, para quem estiver no telefone e não estiver conseguindo ler com facilidade. Aí a gente começa a falar sobre um pouquinho. A pergunta é a seguinte, para esse tema. Como podemos quebrar o paradigma de um pensamento eurocentrado e colonizador para uma pluralidade de conhecimento popular, resgatando a história e a acessibilidade cultural da comunidade negra e parda? Vocês podem ver que tem muito sobre resgate, desde do outro tema também, quando o Cris falou sobre saberes ancestrais. E a gente pensar em resgatar a história é também falar sobre a história do nosso país, de forma geral. Então, como a gente pensa uma educação popular que ela consiga representar mais as pessoas que vão estar sendo atingidas por essa educação, por esse sistema de aprendizagem, por esse sistema educativo? Que tecnologias a gente pode utilizar para que as pessoas num pré-veste social, por exemplo, consigam se beneficiar não só sendo aprovadas no vestibular, mas também tendo ali, durante aquele processo de educação, contato com a sua ancestralidade, contato com pessoas mais parecidas com ela, e até para se sentirem mais inspiradas a continuarem fazendo o que fazem. E claro que a gente está falando de pessoas que saem de situações muito precárias e que o Preveste surge como uma grande oportunidade. Mas a gente também pensar que, para falar sobre educação, no sentido de representatividade, a gente pode imaginar muita coisa, a gente pode sentir e fazer muita coisa. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz pluralidade para a educação? Como é que a gente faz isso? E pode passar, Matheus. Cris, você está mutado. Eu percebi.
Para pensar a vida urbana, eu vou ler a pergunta para vocês para facilitar aí. Como podemos transformar a vivência distópica da comunidade negra e parda em um território saudável, acessível, tecnológico e digno? Isso vem com o objetivo também de tratar a questão territorial, né? Trazendo também aquele assunto do racismo ambiental, que também casa com a ideia de saudável, a questão de acessibilidade também, tentando tratar com questões de mobilidade, e a gente quer tratar disso de fato, acessibilidade, né? A tecnologia também, e de maneira digna, né? Observando o território de uma maneira que a gente veja onde está, quais são os problemas, né, da nossa cidade, e como podemos resolver ele por meio da tecnologia. E aí da questão de vida urbana, tem vários exemplos assim de cabeça que podem nos dar uma percepção de como isso pode alterar a vivência de um território, né? Por exemplo, falando mesmo da questão da violência e segurança ao mesmo tempo, né? Tem um aplicativo Fogo Cruzado que avisa, né, onde tem um tiroteio em certos lugares do Rio de Janeiro. Também tem o Movit, também que é um aplicativo também que se utiliza da localização georreferenciada para poder saber onde os ônibus estão, então dá uma facilidade, né, da questão de mobilidade urbana. E, bom, esses são um dos exemplos, né? Se for citar, tem vários, porque realmente a comunidade no Rio de Janeiro, né? As pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro, os habitantes em geral, produzem muita tecnologia e eu acho que é necessário pensar cada vez mais como é que essa tecnologia pode ser usada para a população negra também. Passar para o próximo. E agora, gente? Eu acho que o Lawrence está aqui. Eu não sei se ele conseguiu entrar. É porque acho que é bom explicar para o pessoal. O É, Lawrence que ia falar um pouco mais sobre a questão, fazer a pergunta do gênero e descrever um pouco mais. Ele gravou um vídeo e eu posso passar aqui, mas eu lembro de ver ele pedindo acesso. Então, Lawrence, se você estiver aí, não, acho que não está não. então eu vou passar o vídeo do Lawrence. Aí. Aqui. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Também espero que vocês estejam gostando da nossa sessão. Para quem assistiu a apresentação já me conhecem, eu sou o Lawrence. E para quem não assistiu a apresentação do projeto, eu sou o Lawrence, eu tenho 24 anos, sou um jovem morador da Zona Norte do Rio de Janeiro, sou de Olaria e atuo como analista de comunicação do projeto. Eu sou gay e sou estudante de Biblioteconomia e Gestão de Unidade da Informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a UFRJ. E eu venho aqui conversar com vocês um pouco sobre gênero dentro de cidades inteligentes. Nós sabemos que o Brasil, há 3 anos, lidera o ranking de país que mais mata pessoas trans no mundo. Foram 167 pessoas assassinadas no país em 2018. Fazendo um recorte racial, 85% das pessoas trans que foram assassinadas eram negras. Sendo assim, podemos afirmar que assassinatos de pessoas negras, LGBTQIA+, também fazem parte do genocídio da população negra que segue em percurso nesse país racista. Os avanços para a população negra LGBT no Brasil ainda são limitados, principalmente se tratando da nossa comunidade negra, que ainda luta pelo direito da vida. Aí eu pergunto para vocês, quais são os avanços no Brasil para a população LGBTQ preta no geral? O casamento igualitário? Porque nós
mas ainda estamos lutando pelo direito de ir e vir, pelo direito de viver, pelo direito de amar e de ser quem nós somos. Sendo assim, trago uma pergunta para vocês. Um desafio do Ubuntu Lab. Como podemos criar uma metrópole como o Rio de Janeiro, dignas para celebrar a vida de pessoas negras através da tecnologia? Obrigado pela atenção, uma boa noite a todos e espero que vocês estejam gostando da nossa sessão. O Ubuntu Lab agradece. Não sei se o Lawrence entrou, eu vi ele de Entrou. novo. Eu tá aqui. Lau, você quer falar alguma coisa? Consegui também, né? Oi, gente, boa noite. Gravei esse vídeo porque estou com um probleminha técnico aqui em casa. A minha internet está oscilando bastante. Espero que tenham curtido o vídeo. E também esse vídeo vai fazer vocês pensarem, repensarem e também que eu tenha conseguido transparecer meu conhecimento para vocês. É isso. Boa noite, boa sessão a todos. É isso. Vou te falar que hoje está... Os problemas técnicos estão comandando. Hoje, Mercúrio retrógrado tá difícil aqui, viu? Tá... Peraí. Faz ask. Não ajuda? Tá. Peraí. Não. Eu acho que tens que parar aqui no View Options. Stop Acho que agora vai. sharing ou uma coisa assim. Vai, Matheus, você consegue. Peraí. Isso, já estão vendo, certo? Sim, sim. Agora sim. Sim. Ramires? Vai, Ramires. Deixa o Boa garoto noite, brincar. pessoal. Boa noite, família, de novo. Cá estou. Então, mais um dos macrotemas, aliados aí ao gênero, saúde, saneamento e educação favelada. A gente tem um tema que a gente reuniu algumas coisas e ele ficou nomeado de ética e privacidade digital. Eu vou ler a pergunta mais uma vez e aí a gente fala um pouquinho sobre. A pergunta é a seguinte: como podemos abordar a ética e privacidade de dados para criar uma cosmovisão africana numa realidade tecnológica antirracista, segura e não expropriativa aos mais vulneráveis? Essa pergunta é muito importante porque, como eu falei, como a gente conversou na primeira sessão sobre a ocupação de pessoas negras no mercado de inovação e de tecnologia no geral, quando a gente não tem pessoas que nos representam nesses espaços no momento de construção dessas tecnologias, a gente não vai ser representado no produto final. E a gente sabe disso. A gente vê muitos casos de racismo algorítmico, né? Tem muitos pesquisadores populares que estão falando muito sobre isso. A gente tem, hoje tem a Nina da Hora falando sobre isso, Tarcísio Silva falando sobre isso. E uma coisa importante que eu queria trazer de exemplo, são duas coisas, na verdade. A primeira é o clareamento da câmera da Samsung. Vocês sabem que a Samsung tem uma ferramenta, um algoritmo que é o Beautify, que ele deixa as pessoas mais bonitas, teoricamente. Só que o parâmetro de deixar a pessoa bonita para esse algoritmo é o clareamento da pele, né? E aí que entra o porquê de você pensar ética nesse momento, porque quem foram as pessoas que fizeram esse algoritmo e qual era a lógica que elas usaram para poder entender e justificar que clarear uma pele tornaria ela mais bonita. E aí, nesse momento que eu sinto que a gente precisa estar lá, que a gente precisa fazer tecnologia para poder a gente ter a nossa própria ética e construir uma tecnologia que não faça esse tipo de atrocidade. Uma outra coisa em relação à privacidade, mais especificamente, que é o seguinte: se nós não sabemos para onde vai nossas informações, e a gente já está vivendo num momento que
as pessoas já admitem e assumem para si que não tem como mais controlar o fluxo de dados que a gente distribui pela internet para essas grandes empresas de redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. E aí eu pergunto para vocês, se a gente não sabe o que a gente está distribuindo, a gente não sabe o que a gente está distribuindo. Mas basicamente o que a gente distribui é o nosso comportamento. A gente mostra para essas empresas o que a gente faz na internet, como a gente consome a internet, o que a gente compra, o que a gente gosta de comprar, o que a gente não gosta de comprar. Isso dá uma margem de poder para essas empresas de conseguir sugerir para a gente exatamente o que a gente supostamente precisaria. E a partir desse momento, como é que a gente sabe que o que a gente compra, o que a gente consome online, não é só sugestão e indução, não, né? Mas sugestões muito, muito baseadas nos nossos dados, de coisas que a gente provavelmente consumiria, mas que a gente às vezes nem precisa tanto. Eu não estou falando aqui sobre conspiração, estou falando sobre fatos. A gente tem um momento que nossos dados estão à mercê de várias organizações, esses dados geram publicidade, essa publicidade chega até nós e a gente continua consumindo. E aí eu fico pensando se onde está não só a nossa privacidade, mas a nossa liberdade de escolha também. E se tudo que a gente vê pela frente, a gente só vê porque sabem quem nós somos, quer dizer, acham que sabem quem nós somos pelos nossos dados que distribuímos online, né? E aí a gente, acho que um problema para mim maior da privacidade de dados, que é um dos porquês que eu acho que a gente precisa pensar nisso juntos, é que pouca privacidade tira a nossa identidade também. Então, acho que construir uma estrutura com privacidade de qualidade é também respeitar e preservar as múltiplas identidades que a gente tem no mundo hoje. E, no caso, para a gente, especificamente, comunidade preta, as nossas múltiplas identidades. E é isso, acho que pode passar para o próximo slide. Eu queria só fazer um comentário que a Tawane trouxe sobre o nosso primeiro slide, que a gente fala comunidade negra e parda. Ela fez uma colocação importante, que comunidade negra já inclui a comunidade parda dentro. E se fosse para a gente mencionar as duas classificações diferentemente, a gente falaria comunidade preta e comunidade parda. E eu achei muito importante ela trazer esse comentário que ia trazer para a gente. Ficar atento nas próximas apresentações. Só uma pontuação também, porque eu acho esse tema também da ética e privacidade muito interessante, porque não sei se vocês sabem também da questão chinesa, né? Eles conseguem fazer o monitoramento do rosto das pessoas e como isso consegue criar um controle social em cima da população chinesa. E Sim. aí a gente pensando que essas tecnologias todas elas são sempre são exportadas, né? São exportadas ou importadas, não lembro a palavra, para o Brasil, a gente precisa pensar também esses impactos. Como é que seria isso para a população negra? Já somos estereotipados pela nossa cor, e agora vamos ser estereotipados também pela nossa localidade, por onde nós moramos, porque na China eles têm todo um mecanismo na qual as pessoas têm notas, elas têm uma certa pontuação para poder fazer certos tipos de coisa, para poder conseguir viajar. Então isso é um problema que a gente precisa lidar para agora. Sim. E tem muito mais assunto aí para a gente poder discutir, mas acho que fica mais para frente. Sim, pessoal, todos esses temas que a gente está abordando aqui, dando nome aos bois, vamos ter sessões com cada um de nós que falamos aqui para conversar com vocês sobre esses temas. Sessões mais informais. Então, podem, se quiserem falar mais sobre isso, a gente vai ter espaço para fazer isso. Só uma coisa, teve alguém que levantou a mão aqui agora há pouco, acho que é Isabela. Você quer falar alguma coisa a respeito sobre isso, Isabela? Você tem alguma questão, alguma dúvida em relação a essas perguntas? Foi sem querer, ela disse. Foi sem querer. Ok. Mas eu achei que talvez seria... A Lucy levantou a mão, então. Na verdade, o que eu queria propor é a gente passar os temas e talvez uma pessoa que se interessasse pelo tema pudesse abrir o microfone e falar assim, olha, eu me interesso por esse tema, eu acho que é importante por causa que conecta assim com a minha vida. Rapidamente, são 5 temas, eu acho que seria interessante a gente fazer isso. Pode ser? Eu também acho. Pessoal, o que vocês acham aí?
Alguém quer falar sobre saúde e saneamento? Só um minuto. Na verdade, peraí, só uma coisa antes. A Lúcia levantou a mão. Lúcia, você quer dizer alguma coisa? É uma pergunta, alguma dúvida? Oi, eu queria falar sobre o tema, mas quer que eu fale no final? Eu falo no final, se É vocês o último quiserem. tema? É o último tema? Não, é sobre gênero. Tá. Se quiser, Tá. pode falar sobre gênero, já que você já abriu o microfone. Pode Posso falar falar agora. sobre gênero? Sim, Então, eu gostaria de falar sobre o gênero feminino, sobre as mulheres negras, né? Que não foi dito, mas eu acho importante ser dito, né? E ser representado aqui, já que a gente tem muitas mulheres negras aqui também, né? Apesar de ter muitos homens. E as mulheres, elas, na verdade, a gente está também numa situação na frente, né? Nós sofremos muitas questões e também as mulheres negras das grandes metrópoles, elas estão na verdade numa situação que são as mulheres negras que saem da Baixada Fluminense, que pegam os transportes que muitas das vezes vão para a Zona Sul, né? Que passam por muitas situações nos trens, né? Muitas situações de assédio sexual, né? E as cidades, muitas das vezes, elas não estão preparadas para estar recebendo essas mulheres negras, né? Então, eu acho importante, não só por esse ponto, mas a sexualização da mulher negra, né? Ela também, eu acho que a gente pode estar aderindo a esse tema, né? Porque é uma questão de gênero, é o gênero da mulher negra. Então, eu acredito que, eu não sei se vocês olharam bem para essa questão do gênero da mulher negra. Assim, a gente não tem, eu não vi nenhuma mulher negra, né, na Ubuntu Lab. Assim, a gente não tem. Mas eu acredito que isso é uma questão que a gente precisa levantar. Eu senti essa necessidade de falar isso porque eu, como mulher negra, eu sinto muito preconceito, tanto na questão da minha profissão, né? Já começa por aí, já senti muito preconceito pela questão de profissão, porque eu trabalho com obra, e tanto na questão, além disso, na questão por não ser homem, né? Do machismo, e também por passar essa questão de ser frágil, né? E além do sofrimento, da sexualização também que tem em cima das mulheres negras. Então, eu acho importante a gente destacar esse assunto sobre a mulher negra, tá? É só isso que eu queria falar. E eu acredito que tem muitas mulheres negras aqui que tem muito a estar falando sobre isso. Com certeza. Eu queria trazer só uma questão em relação a estes temas. Os temas, eles são desafios, não é? São macro temas e a ideia não é lançar agora, tipo, enfim, não é formatar os vossos projetos para estes temas, mas sim eles servirem como um estímulo para vocês usarem este tema do jeito que vocês quiserem. Neste caso, eu acho super importante, visto que vocês, a maioria aqui do Ubuntu Lab são mulheres negras, vocês apropriarem-se desse tema e irem a fundo num projeto que tenha realmente esse foco, que isso é tão importante. Então, só para vos dizer, porque me parece que vamos entrar um pouco num lugar de debate, e o sentir é mais de vamos olhar para além daquilo que a gente já sabe. Então, e trazer-vos este estímulo, mas não no sentido de isto são as perguntas que nós temos e vocês vão ter que responder a estas perguntas, mas isto são temas que foram pensados, mas vocês apropriam-se desses temas da forma como vocês realmente sentem, não é? Como é o caso que você levantou. Então eu sinto assim só de vos dizer isso, porque são macro temas e vai ter muitos olhares que vocês vão poder trazer nos vossos projetos.
Não, sim, eu entendo, mas quando a gente fala de gênero, a gente tenta englobar o máximo de gênero que a gente tem, entendeu? Que a gente tem na nossa raça, né? Então, eu Sim. acredito que a gente precisa dar esse enfoque para as mulheres negras, né? Por eu ser uma mulher negra, eu entendo que a gente precisa, sim, com certeza, incluir as mulheres negras, porque a base do feminismo é essa questão que vem da nossa raça, né? A gente precisa dar esse enfoque, né? Sim. É isso, só essa consideração, tá, gente? Muito obrigado, muito Obrigado. Não, obrigado. também eu acho que foi muito pertinente, acho que foi realmente um erro ali assim, acho que é uma questão a gente realmente ter colocado as mulheres negras ali também como um foco nas perguntas, mas também não quer dizer que a pergunta, a questão do gênero só tem essa pergunta. Tem várias outras perguntas que permeiam esse tópico, né? É porque vocês vão poder ter a liberdade de lidar com como vocês quiserem, né? E também é bom vocês trazerem pontuações porque são coisas que a gente pode modificar. Por exemplo, sei lá, qualquer colocação que vocês puderem estar trazendo, entendeu? E não, a gente, pelo menos eu como homem negro, a gente sabe muito bem como é que a gente consegue enxergar, na verdade, né? Não sente como é que é a realidade da mulher negra, mas sabe do papel dela e a gente sabe a necessidade de também estar debatendo isso com um assunto ligado às cidades inteligentes. Até porque a gente também quer a inclusão de mulheres negras na área de tecnologia, o que é muito raro, mas que a gente quer fazer com que isso aconteça. Obrigado, Lucy, por ter colocado esse tema. Acho que é realmente fundamental. Eu vi que tem várias pessoas que levantaram a mão. Só para recapitular, assim, não vamos olhar, tentar ver também passar por os outros temas também. Então, a pergunta é o que o tema de saúde e saneamento se chama alguém? Alguém que quer falar sobre saúde e saneamento? Sim, a Tamires comentou aqui no chat que ela queria falar. Então, Tamires, você quer abrir seu microfone e comentar um pouco sobre por que te chama saúde e saneamento? Oi, eu tô tentando abrir o vídeo, mas não tá funcionando aqui, eu fico só com o microfone. Se a minha cara aparecer aí do nada, eu sinto muito. Então, eu tenho um pouco mais de afinidade com a saúde por ser área de formação. E foi falado da questão da mulher negra, eu puxo muito pro lado do homem negro, principalmente pela questão da saúde, porque dentro da minha formação a gente tem um aspecto, por exemplo, da saúde mental, e a gente percebe como a taxa entre homens negros é muito maior, a taxa de suicídio entre homens negros é muito maior, a taxa de pessoas em situação de rua, a gente tem a saúde com a população de rua, também é maior nos homens negros. A gente tem uma questão com relação à educação, que também acaba transpassando para a saúde, porque tem uma barreira de acesso, que a saúde já tem uma questão aí meio esquisita com políticas focais para os homens, e homens negros estão nesse escopo de maior taxa de analfabetismo, perdão. Então, a gente tem uma questão muito forte com a saúde da população negra, tem uma recusa dos profissionais de implantação da política nacional de atenção à população negra. Então, a gente tem muita coisa para ver quanto a isso quando a gente chega para fazer atendimento domiciliar e tudo mais. Principalmente quando são famílias negras, a gente passa por casas que estão à beira dos valões e tudo mais, não tem saneamento também. As próprias famílias conversam isso com a gente. Então, é uma realidade muito complicada, que até hoje, eu vou ser bem sincera, ninguém nunca me deu uma ideia, inclusive, nem falou de ter uma ideia. Em relação a isso, a tecnologia, mas a gente tem tentando fazer, principalmente na parte de tecnologia assistiva, acessibilidade e tudo mais, mas ainda é um percurso muito grande. Eu me interesso muito porque é a minha área, mas eu tenho noção que é um caminho bem complicado que eu tenho pela frente. A gente tem pela frente. Muito obrigado,
muito obrigado. Essa é uma perspectiva também que estava fora da saúde dos moradores de rua. E obrigado por trazer essa perspectiva. Educação. Alguém quer falar sobre educação? Alguém quer comentar por que a educação chama? Pelo visto, não. Educação é uma coisa que me chama a atenção, né? Mesmo porque faz parte da minha formação como professora, então é uma coisa que me chama bastante a atenção. E, assim, é tantos pontos a serem colocados que é até difícil, assim, em poucas palavras, eu conseguir pontuar alguma coisa. Mas partindo muito de algumas ideias, né? E aí eu vou pegar um pouco de Paulo Freire, Marx, e aí vem várias coisas na minha cabeça que é o sentido de você conscientizar o outro, né? As pessoas gostam de usar muito teatro isso, tem o teatro do oprimido também, Augusto Boal também faz bastante isso. E o que eu vejo é que às vezes as pessoas têm uma certa ideia do que seria educação, né? Parece que quando eu vou dar uma palestra, eu vou chegar lá, falar, e aquilo vai mudar a vida do outro. E não é bem assim que funciona. Então, você tem metodologias e meios para você abordar isso. E aí, um método que funciona muito é o modelo de engajamento público, que é você trazer o outro, mostrar a realidade para o outro, fazer com que ele reflita e produza em cima, para ele mesmo conseguir mudar a visão dele do mundo. E o que eu vejo na maioria das pessoas que fazem algum tipo de educação não é isso. O cara chega lá, faz uma palestra, vai numa comunidade, fala e acha que aquilo vai mudar a vida do outro. E acha que é só isso. Então, é um tema que me interessa bastante. Sabe? Não só como professora, mas como na área da saúde também, porque eu tive formações anteriores. E era uma coisa recorrente. Sabe? Por exemplo, as pessoas na escola, porque eu dei muita aula em escola, assim, e ficava em comunidade. E aí, na sala dos professores, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre sexualidade e educação sexual, porque tem muitas meninas engravidando e tal, e doenças e tal. Aí, formava um grupo, ia lá, falava, né? E nada resolvia, assim, no sentido que só falar não adianta, sabe? Você chegar e, sei lá, escrever no quadro, dar uma aula, distribuir, de repente, preservativo, não é bem assim que funciona, sabe? A questão da educação em si, mas quando eu estou dando esse exemplo, mas esse exemplo serve para uma opção de outras coisas, entendeu? Tipo por aí, sabe? A questão da educação, como eu vejo. Show. Muito obrigado, Carolina. A gente precisa pensar muito naquela questão também de formar multiplicadores de conhecimento, né? E não bons alunos também. Acho que também passa um pouco sobre isso que você disse. A gente pensar em pessoas que vão multiplicar o conhecimento e não só aprender para si e ser boas no que fazem, mas também conseguir transmitir sempre esse conhecimento adiante. Para formar pensadores. Acho que e dá para fazer muito isso com a educação popular. Show. Só avisar para o pessoal que eu não estou vendo que as mãos estão levantando, mas eu não consigo ver porque eu estou aqui operando. Tá muito. Hoje a tecnologia está um bocado pesada. Eu consigo ver aqui. Mas a Lucy. Mas assim, Camila, não sei se o pessoal... Samir, Melissa. Eu queria saber se tem alguém, porque a gente estava fazendo só meio que amostragem, uma pessoa para cada tema. Então, não sei se vocês levantaram para os outros temas, mas se querem falar, se alguém quer falar sobre vida urbana. Então, pedi que, na verdade, mencionava no chat, que acho que fica mais fácil. A Melissa quer falar. A Melissa? Então, Melissa, abre seu microfone. E por que vida urbana é um tema que te chama? Oi, gente, boa noite. Então, eu acho que todo mundo está falando que alguns temas chamam a atenção por conta da área de estudos, né?
E enquanto estudante de arquitetura e urbanismo, eu penso muito que a questão da vida urbana é muito importante que a gente pense, que a gente se importe com isso, porque eu acho que tudo isso que a gente está falando, né, tanto da educação, o gênero, a questão da saúde, tudo isso atravessa a vida urbana, né, o espaço que a gente está habitando. Então, acho que, na verdade, esse tema, ele está dentro de todos os outros, né? Como que a gente anda na cidade, como que o saneamento básico está na cidade. Então, a questão das pessoas em situação de rua também foi falado por uma outra colega. E aí eu acho que esse tema ele está muito aliado principalmente com uma questão da educação, que a outra amiga falou sobre a educação, mas eu gostaria também de linkar com a questão da vida urbana, porque lá na minha faculdade eu faço projeto de educação patrimonial, e aí a gente vai nas escolas, e foi exatamente isso que me tocou no ponto, que a gente vai nas escolas e a gente fala sobre a questão do pertencimento, da valorização do entorno, né, da escola que deve ter. Então, a gente, no ano passado, a gente participou de uma escola na Penha, e lá a escola era do lado de um valão, a céu aberto, crianças de 9, 12 anos falando que queriam fazer uma reciclagem ali para que o entorno da escola ficasse melhor, sabe? Então, acho que a questão da gente também prestar atenção na vida urbana, nessas dinâmicas, é muito importante. E nessa escola, era uma escola pública do lado muito próximo à Avenida Brasil, a favela Kelson, onde a maioria das pessoas são pretas e pardas. Então, quando a gente entende o território da cidade, a gente também vê que existe esse destrinchamento da cidade que faz com que pessoas pretas e pardas estejam em lugares que estão menos favorecidos do que outros. Então, acho que é muito importante a gente pensar nesse tema, enfim. Cara, só um adendo rapidinho. É engraçado ela falar sobre a colocação dela lá na favela Kelson, né? E que os alunos estavam querendo provocar uma mudança. E aqui em Nova Campinas, perto de onde eu moro, tipo, não se tem essa realidade, porque pra gente é comum ter valão. Acho que a tirada de concepção de que valão é um problema foi porque que eu fui estudar, cara, porque eu fui na faculdade, que eu fui parar assim, pô, ter valão é errado, e as pessoas aqui bebem, em sua maioria, água de poço. Então, tá ligado? A juventude aqui, principalmente, eu acho que não pensa isso. Eu acho interessante, pelo menos em alguns lugares, eles têm consciência, pelo menos que mínima disso. E é isso que eu achei interessante. E chegamos no último tema, ética e privacidade digital. Alguém se interessa e por que esse tema chama? Eu gostaria de... É mais um dado, assim, que eu achei bem interessante. Eu estava vendo, na verdade, um documentário sobre cidade inteligente e tem muito a ver com isso, né? Estocolmo é uma das cidades de exemplo em questão de tecnologia, enfim. Sendo que nesses dias mesmo apareceu um site na internet comentando que lá é muito comum ter ataque neonazista, ter passeata neonazista. Então, eu acho muito importante também comentar sobre isso, que as cidades inteligentes, que tem muita referência pelo mundo, não leva muito a sério esse lance sobre o racismo, pessoas que estão sendo inferiorizadas todos os dias. Pensa mais mesmo na praticidade, assim. Então, eu acho muito importante comentar sobre isso. Mas... Muito obrigado, Camila. É realmente isso, pensar em inovação tecnológica nessas cidades, ainda mais na Europa, né? A gente pensa muito numa lógica de acúmulo de capital, né? A gente não pensa muito em melhoria do bem viver e do bem-estar das pessoas. Então, acho que pensar sobre racismo, pensar sobre gênero, pensar sobre pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, isso tudo já, para mim, já é uma inovação tecnológica social, assim. Então, a gente... Muito obrigado por essa informação, eu não sabia disso. Fiquei assustado.
Bora botar a mão na massa. Acho que é o Christian, ou o Ramires, que começa nessa parte do propósito. Na verdade é o Ramires que vai explicar uma parte, né? Porque ele que tem experiência do Ikigai, né? Isso também é uma tecnologia nova para mim, vamos dizer assim. Pessoal, obrigado pelas contribuições de vocês. Como eu falei, a gente vai ter depois um espaço para conversar sobre os temas especificamente. E aí a gente vai agendar direitinho isso com vocês também, para a gente bater esse papo sobre esses macro temas. Agora, a Joana desenvolveu uma proposta para a gente fazer uma atividade que vai ajudar a gente a discernir melhor os nossos lugares dentro dos grupos, dentro dos Acungis. O Ubuntu Lab também fez um processo parecido com esse, então eu fiz também, o Matheus fez, o Cris também fez, e ajudou muita gente a saber os nossos papéis dentro do Ubuntu Lab. E a gente quer trazer isso para vocês também, acreditando que, sabendo onde vocês querem estar dedicando a energia de vocês, a gente vai conseguir fluir melhor essas ideias e todo esse processo de imersão que a gente está construindo aqui. Então, o Ikigai é uma técnica, é um conceito filosófico japonês que ajuda as pessoas a discernir os seus propósitos e seus sentimentos que eles querem fazer para a vida. O Ikigai tem uma proposta que pode ser interpretada de forma rígida, mas a gente aqui vai usar como ferramenta para explorar e se autodescobrir. Pode avançar o slide. O Cris, você quer falar sobre isso ou eu posso continuar aqui? Acho que as pessoas estão cansadas de ouvir minha voz, eu estou falando o tempo todo. Brincadeira, eu vou continuar então. Pessoal, volta o slide, só para mostrar para o pessoal. Vocês estão vendo aí essas bolotinhas? Elas meio que se encontram em um ponto, né? Que aí seria o seu Ikigai. Cada parte dessa bola que se choca em outra bola faz esse símbolo que eu não sei, que parece uma laranja, um limão, não sei que tipo de fruta isso poderia parecer. Essas partes são os lugares que a gente vai tentar, como é que se diz? Misturar um pouco essa palavra que eu queria, eu esqueci essa palavra. Interseção das bolotinhas. Quando essas bolotas se interseccionam, a gente tem um momento que a gente mistura as coisas, entendendo que somos seres complexos e que a gente tem motivações diversas e não é tudo sim ou não, né? Então, o que você ama fazer pode conversar com o que o mundo precisa que você faça. E o que você é bom em fazer, você pode ser pago por fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, o mundo pode precisar que você faça daquilo, e, ao mesmo tempo, você pode amar fazer aquilo que você é bom fazendo. E, muitas vezes, também não. Você pode ser bom em algo e amar outra coisa. Então, é para a gente entender que parte dessas perguntas. Aí, vai lá para o próximo slide. Essas perguntas, a proposta da Joana, é que a gente se pergunte elas, e a gente escreva sobre elas e reflita sobre elas dentro do que a gente vai fazer no Ubuntu Lab. E vocês podem também refletir sobre a vida de vocês em relação a isso, mas lembrem do Acungi, do seu Acungi e das propostas que vocês têm em mente para a gente fazer junto no nosso laboratório. Então, essas perguntas a gente vai enviar para vocês por e-mail, então não precisa anotar agora, mas se já quiserem tirar um tempo para vocês pensarem sobre isso. Acho que é um processo interno que pode ser longo para algumas pessoas, para outros pode ser mais óbvio. Então, a gente não vai fazer vocês responderem isso agora, que acho que é muita pressão também. E vamos mandar por e-mail e também vou mandar um formulário para vocês poderem fazer o exercício de escrever vai ser encaminhado para vocês de volta as respostas. Então, vocês vão mandar lá as respostas para essas perguntas aqui e logo a gente vai encaminhar para o e-mail de vocês as respostas. Pode avançar. E aí, né, como a Milena prontamente trouxe essa palavra que estava no slide, mas eu não estava lembrando, os momentos de interseções a gente descobre as nossas paixões, talentos, missão e profissão. Então, como eu falei, o que você é bom e o que você ama, a gente entende como a sua paixão. O que você pode ser pago para fazer, o que é necessário, que o mundo precisa que você faça, é o seu talento. E o que é necessário para o mundo e o que você ama é a sua missão de vida. E aí vocês, como Acungi, são pessoas que estão encarregadas de uma missão,
que é tornar a cidade do Rio de Janeiro mais inteligente e mais diversa, por favor. E o que você pode ser pago para fazer e o que você é bom fazendo, geralmente é a sua profissão no mundo hoje. Nem sempre as nossas profissões são as que a gente escolheu para si, mas a gente tem que conviver com esse sistema. Pode avançar, pode avançar. E trouxemos aí também umas reflexões adicionais para a gente fazer. A gente pode fazer isso junto também, né? E no final dessas slides eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu processo. Só como exemplo. Na verdade, eu quero saber se vocês querem que eu faça isso, né? Acho que é importante também perguntar. Acho interessante Faz eu isso, fazer Ramírez. como exemplo? Dá o teu exemplo. Tá. Beleza. A Milena meteu um faz ali em caixa alta. Vamos lá no começo. Lembra, eu falei com vocês lá no comecinho sobre... Aí, tá bom aí. Sobre por que eu gosto tanto do tema de educação popular. Eu posso ser considerado um pouco nerd e eu gosto muito de tecnologia, muito mesmo. Assim, eu gosto de tudo relacionado à tecnologia, eu gosto bastante. Sempre gostei muito e é o que eu acabei sendo bom em fazer, o que eu gosto de fazer. Consequentemente, eu dei a sorte de escolher tecnologia para isso que eu gosto e que eu amo, e o mundo que eu vivo hoje é um mundo que adora tecnologia também. E paga bastante para as pessoas que gostam disso. Na verdade, gostam não, que são boas fazendo isso. E, por acaso, eu sou bom em algumas coisas, tecnologia, e consegui trabalhar numa coisa que eu gosto e que eu sou bom fazendo. Mas eu nunca senti que era isso que o mundo precisava que eu fizesse. Então, eu nunca me senti 100% completo fazendo esse tipo de coisa. E aí eu tive, com experiência de passar o que eu sei para outras pessoas, em especial a minha mãe, porque minha mãe tem 61 anos e ela não sabe usar o telefone para fazer nada. Então, eu tive que ensinar ela a fazer muita coisa no telefone. E esse momento que eu tive com ela, esses momentos que eu tive com ela, que hoje já não tenho mais tanta paciência como no começo, mas no começo, quando eu ensinava muito as coisas para ela, eu descobri que eu gostava muito de ensinar. E aí eu percebi que tecnologia é uma coisa que nem todo mundo teve acesso. Eu tive a oportunidade de ter acesso, graças ao esforço do meu pai. Então, eu percebi que eu precisava passar isso adiante. Então, foi quando eu tive a epifania, acho que é a palavra, de que trabalhar com educação era o que o mundo precisava que eu fizesse. E mais específico, com o que eu sou bom e o que eu amo fazer e o que eu sou pago para fazer, tecnologia. E aí eu fiz a bolotinha lá, interseccionar. Vai lá na bolota. A minha bolota aí, a de cima, o que eu amo é tecnologia. O que eu sou pago é tecnologia também. E o que eu sou bom é tecnologia. E o que o mundo precisa é educação. Eu não sou tão bom em educação ainda, estou aprendendo. Inclusive, aprendi já bastante hoje com as falas de vocês. E aí eu encontrei a minha paixão, a minha missão, a minha profissão, a minha vocação também. E o meu Ikigai. Só que não é rígido assim também. Não vou ficar para sempre trabalhando com isso. E aquelas que eu falei para vocês, né? É um processo contínuo. No momento agora, eu encontrei como meu Ikigai essas coisas que eu comentei com vocês aqui, com bastante vergonha. E eu espero que vocês façam isso também, para a gente não ter pessoas aqui fazendo coisas que não se sentem confortáveis de fazer. E então, acho que esse é um dos motivos maiores para a gente fazer o Ikigai, é vocês fazerem o que vocês querem dentro do projeto. E pode avançar aí, acho que agora a Joana vai falar um pouco. Eu quero só acrescentar uma coisa, assim, em relação ao que o Ramírez trouxe de exemplo, é que o Ramírez tem uma coisa muito clara, não é? Tecnologia e educação, mas que se calhar vocês vão ter muitas outras coisas. Então, um exercício bom que o próprio Ramírez também foi fazendo para chegar a essa clareza do que é o propósito dele, é listar e ver na nossa vida o que é que nós, não só na profissão, se tivermos uma profissão muito, enfim, que somos pagos e somos bons, mas não é aquilo que realmente reverbera em nós, mas ir aos nossos hobbies, àquilo que também pode ser coisas que estão para além do nosso radar de ser pago, não é? Então, ir à nossa vida ou que outras pessoas reconhecem em nós. Então, uma coisa, se for um exercício difícil de fazer no início para vocês,
talvez pedir também feedback a amigos, pedir a amigos, dizer, olha, o que é que tu achas que eu sou bom a fazer? E isso pode ajudar um pouco mais a começar nestas perguntas. E depois de ver realmente o nosso propósito individual, o passo que nós sugerimos a seguir para vocês é que vocês possam ver esse propósito maior do vosso Akunji. Portanto, vocês têm um grupo de 5 pessoas, que são diversas, cada um com o seu propósito, com a sua missão. E podes passar, Mateus. E a ideia é que vocês possam trazer essa discussão para dentro do vosso grupo. Então, esta primeira, nós temos um guia, mas é só um guia, vocês podem fazer, enfim, como vocês sentirem melhor, mas este guia fala em 4 etapas, né? Que é olhar primeiro qual é que é a minha conexão pessoal com o tópico. E, por exemplo, vocês já levantaram essa questão, olha, sou uma mulher negra e isso é muito importante. E a Lucy, né, falou nisso e isso é super importante para ela. Então há de haver uma conexão pessoal com esse tópico e se calhar já numa coisa mais concreta. O que é que a mulher negra precisa realmente de ser beneficiada em algum momento? O que é que a tecnologia pode olhar para ela? Ou, enfim, algum tópico que haja uma conexão pessoal com vocês e que seja forte. E já apareceu aqui, né? Cada uma de vocês já foi levantando. A Melissa falou da questão da vida urbana. Enfim, cada uma de vocês vai ter uma ou até, na verdade, a Melissa disse bem, a vida urbana é uma transversalidade dos outros desafios todos. Então, a ideia é que vocês percebam onde é que está a vossa conexão com um determinado tema, com este olhar. Depois, vocês entenderem, ok, eu tenho uma frustração, ou sinto uma raiva muito grande em relação a algo que eu preciso mudar neste tema. Então, vocês vão sentir, né? Por isso é que estamos na fase do sentir. O que é que vem aqui de interno que vocês realmente querem mudar no mundo? E depois, olhar para essa frustração, essa coisa que parece um desafio muito grande, verem como é que isso pode ser um desejo irresistível de transformação. Ou como é que eu transformo um desafio numa oportunidade de poder trabalhar mais a fundo nesse tema. E a quarta etapa é formular isso de uma forma tão emocionante que outras pessoas também vão começar a ver algo que ainda não foi visto por outras pessoas. Então tem este passo a passo que vocês podem seguir, mas é só um início da discussão dentro do vosso Akunji. Depois de um exercício de descobrir a minha missão, a minha razão de estar aqui, então no grupo vai ser mais fácil eu descobrir as missões de todo mundo e ver, olha, há aqui um tema do grupo, né? Ter essa sensibilidade de perceber, porque também não adianta eu querer muito trabalhar isto, mas se estamos num grupo de 5 e há outras vozes a quererem ser expressadas, há de haver um tema maior do que se calhar o que eu estou a ver sozinha. Então essa é a ideia de vocês descobrirem o propósito do vosso Akunji. E acho que agora és tu, Mateus. Então eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente chamou de contrato social do Akunji. Então a gente também, tudo isso aqui é engraçado porque a gente foi fazendo do Ubuntu Lab também. Então, grande parte dos resultados desse produto, eles são resultados do tipo, olha, como é que a gente consegue juntar pessoas que vivem vidas diferentes, têm histórias diferentes, passados diferentes para trabalhar junto. Como é que a gente junta emoções diferentes, necessidades diferentes para poder trabalhar num propósito comum. E um dos elementos que a gente consolidou como mais importante é o contrato social. E o que é o contrato social? O contrato social é como se fosse um acordo,
um acordo orgânico, né? Então, assim, o contrato social, ele não é um documento para ser escrito e feito e ser colocado como lei, mas é uma coisa para ser sempre revisitado quando houver algum tipo de conflito, algum tipo de questão, algum atrito que pode estar envolvendo pode estar atrapalhando, ou pode estar não atrapalhando, né? Porque conflito, na verdade, é uma coisa que vem para poder criar novas realidades, criar novas oportunidades, né? Então, mas é uma coisa que vem para ser feita assim, olha, a gente tinha combinado dessa forma, vamos rever, vamos se reorganizar. E esse contrato social, ele é organizado em 3 partes. Uma parte mais emocional, sensitiva, que é essa da cultura. Uma parte mais organizacional, decisória, que tem a ver com como é que a gente funciona, como é que são os acordos que a gente constrói entre si, e uma última parte, que é uma parte de praticalidades e logística, que é assim, olha, quais são as estruturas que organizam. Então, eu vou mostrar só cada uma dessas etapas e aí vou chamar da gente para a gente poder falar e contar um pouco da história do Ubuntu Lab. Então, sobre a cultura, então, a cultura tem a ver com essa atmosfera, né? E aí tem essa questão sensitiva, né? Como é que a gente quer se sentir ao trabalhar junto? A gente quer estar em processos, quer ter responsabilidade e quer ter momentos de distração, quer falar besteira e conversar sobre qualquer coisa, mas também conversar e decidir coisas sérias. Como é que a gente cria uma relação de confiança? Como é que a gente, que não é uma confiança que poda a gente, mas é uma confiança que incentiva a criatividade e a cocriação dentro desse grupo, né? E aí tem um elemento que é entender como é que qual que é o contexto que mais pode ajudar esse acungir florescer, né? A gente está aqui abordando de uma forma que a gente não quer forçar. O contrato social não é um acordo que é para forçar ninguém a se comportar de uma forma, mas é uma estrutura para ajudar as pessoas a mostrarem o melhor de si e suportarem o grupo com suas melhores habilidades. Ramires, você quer contar como é que é a estrutura, como é que a gente chegou nisso, como é que foram os desafios para a cultura do Ubuntu Web e como é que é a cultura do Ubuntu Web, como é que foi no início? Tá, beleza. Então, para mim essas paradas tudo é muito nova, assim. Esse bagulho, trabalhar em equipe, para mim é um bagulho novo, assim. Eu não tava acostumado com isso, não. Então, para mim é tudo uma novidade, tá ligado? E no começo, a Joana até mandou pra gente o nosso contrato social, para eu ter dado uma olhada, né? Foi importante. Sobre o lance da cultura, né? Que foi até o que eu perguntei hoje mais cedo, quando a gente se encontrou. Qual era a cultura que a gente tinha no grupo? A gente somos pessoas diferentes e a gente tinha um propósito em comum. E como é que a gente bota essas diferenças para se somarem e não nos dividirem, né? A complexidade das coisas está nas linhas tortas delas, né? Então, a gente fez isso se encaixar dessa forma. E prezando por algumas coisas, por exemplo, a comunicação não violenta, que é uma coisa que eu aprendi lá na casa na área e tal. Tento praticar, mas é muito difícil não ser violento hoje em dia para a pessoa. Então, se comunicar não violentamente no grupo é um esforço, mas era uma coisa que a gente decidiu botar como basilar para o nosso grupo e foi importante. Responsabilidade também com o grupo. Não ter uma organização hierarquizada, que eu acho que para mim foi uma das coisas mais maravilhosas que teve, porque aqui é doideira, esse negócio de seguir ordem e tal, eu gosto mais de atribuir tarefa. Se me atribuir uma tarefa, eu faço. Eu não quero mandar em ninguém, eu quero que a pessoa também goste de fazer o que ela faz. Não à toa a gente está
fazendo todos esses procedimentos para manter isso alinhado. E tem muita coisa para falar, cara. Das palavras que tem aqui, várias me despertam lembranças dos processos. Eu sou muito desorganizado, tá ligado? Então, acho que ter responsabilidade com o grupo foi uma parada que me ajudou a ser mais organizado. Porque, para mim, na minha bagunça, eu fico de boa. Só que, a partir do momento que eu estou fazendo um trabalho com outras pessoas e que o meu trabalho afeta de outras pessoas, eu precisava ter esse olhar de organização para que meu grupo também conseguisse continuar caminhando. E também avisar as pessoas, né? Falar com elas, comunicar as coisas para elas, comunicar meus incômodos, comunicar as minhas dificuldades, comunicar, pedir ajuda também. Eu não estou muito habituado a pedir ajuda, e aí pedir ajuda é importante também. E essas coisas que a gente foi construindo dentro do grupo foi baseado nesses conceitos do contrato social. E vou falar algumas palavras para poder ilustrar. Tem aqui bastante coisa. A pergunta é: qual a cultura atmosfera que queremos criar juntos? E as palavras que eu vou ler para vocês livre expressão, divertido, senão não é sustentável. Acho que ninguém quer ficar num espaço estressante, né? Então, é importante que a gente consiga minimamente ser divertido com ele. Um espaço que permita e incentive o crescimento pessoal. Um lugar que somente o coração esteja aberto, tanto para você receber crítica também e elogio. Autorresponsabilidade, muito importante. E também um ambiente desafiador. Acho que é importante também a gente ter um lugar que a gente se sinta estimulado a se aprimorar, não só por incentivos, mas também por novos desafios. Massa. Então, só para... Então, essa parte da cultura, ela tem esse caráter mais sensorial, né? Então, são umas coisas sensitivas, de abstrações, de propósitos. E agora a gente passa por uma parte que é mais individual, que é também entender o que cada um traz para o grupo, né? O grupo ele é composto de unidades que são as pessoas. E a gente entende que cada pessoa tem dons presentes que traz para o seu grupo, mas também tem desafios. E são bloqueios que normalmente impedem a gente de trabalhar, ou de trabalhar de uma forma coletiva, de compartilhar alguma coisa, e que acabam criando mais estresse, mais peso para o grupo. Christian, você quer falar qual que foi o seu principal dom que você traz para o Acungi do Ubuntu Lab? E qual que é o maior desafio que você trouxe para a gente? Então, na minha experiência do Ubuntu Lab, né, o meu dom, eu acho que foi realmente tratar com a questão de dados. É uma coisa que eu sempre gostei muito. Pegar vários tipos de informação e tirar dali alguma percepção, alguma coisa que às vezes não estaria nítido, né? Isso é o que os dados dão muito essa percepção. Eu acho que o desafio foi a questão de comunicação. Não a comunicação falada, por exemplo, por vídeo, não era esse o problema, mas a comunicação realmente por utilizar softwares de comunicação, eu tenho uma certa dificuldade. Também não gosto muito, porque eu sempre prefiro estar nessa comunicação pessoal ou por vídeo. Para mim não funciona muito aquela escrita. Então, acho que isso foi meus dons e meus desafios, né? O meu dragão, vamos dizer assim, ainda continua sendo isso. E mais ou menos essa é a minha experiência. Mas ser claro com relação aos dons e os desafios tem um potencial grande para poder criar oportunidades para darem feedback, né? Para as pessoas entenderem comportamentos que são viciantes dentro do grupo e a gente poder trabalhar com isso para poder se desenvolver, né? E desenvolver o outro e comunicar de uma forma
olha, eu tenho essa necessidade, sinto isso, e ser claro, ser claro para o grupo de pessoas que você está trabalhando, traz essa oportunidade. E, por fim, a gente tem uma dimensão que, a princípio, ela é muito objetiva, mas que ela carrega muitos elementos, porque isso de uma forma é uma forma orgânica, né? E aí tem a ver com as praticalidades, e que são decisões práticas, mas também tem a ver com os processos, os meios, os produtos. Joana, você quer falar um pouco do como é que funciona no Ubuntu? Sim, então, no início o Ubuntu não era para ser online, então nós tínhamos encontros às vezes presenciais, outras vezes eram mais também online, mas a maioria era presencial, era na FRJ. Acaba que neste momento é tudo online e nós usamos muito esta ferramenta, né, do Discord, do Zoom, e portanto esse é o nosso local do Ubuntu Lab. Partilhamos os documentos muitas vezes através de uma drive, portanto, e é importante porque pode parecer muito, muito básico saber onde é que estão os documentos, mas não é, porque quando a gente começa a fazer uma coisa aqui e outra coisa ali e outra coisa ali, de repente já não sabemos onde é que alguém pôs o quê. Então nós temos uma drive organizada onde vamos colocando lá as nossas coisas. E aí, quem quiser já sabe que está lá. Também usamos o WhatsApp, enfim, temos algumas ferramentas e demorou bastante tempo, na verdade, para a gente se organizar, assim, para todo mundo saber onde é que estavam as coisas. Outra coisa que é muito importante é que nós sabemos que todos nós temos muitas coisas para fazer, muitas vezes temos que trabalhar o dia todo e depois ainda temos estas coisas que nós queremos fazer e que são... Estou pensando muitas vezes até na questão da mulher negra, que muitas vezes tem a jornada tripla. Então nós sabemos que vão haver outros compromissos para além do Ubuntu Lab. E portanto, como é que vamos, se calhar, lidar com essas ausências? Por exemplo, hoje o Lawrence não pôde estar, e não foi porque ele não queria, foi porque realmente a internet dele não apareceu. Ele avisou e arranjámos uma alternativa para ele estar presente, que foi o vídeo. Então é isso, quando alguém sabe que não pode estar, como é que o grupo se orienta mesmo sem um membro ou 2 membros do grupo? Porque vai acontecer, nós não estaremos sempre todos juntos ao mesmo tempo a fazer as coisas juntos. E comunicar, e isso pode parecer também uma coisa muito, muito fácil, mas nem sempre é, porque às vezes nós achamos que o outro já sabe que nós não vamos e afinal não, ele não soube, porque nós simplesmente não comunicámos isso. Então são pequeninas coisas que, se ficarem já mais ou menos acordadas no início do projeto em si, pode ajudar nessa comunicação e interação entre 5 pessoas de um grupo. Nós também, quem está aqui deste lado do Ubuntu Lab, também somos 5. E nem sempre é fácil de gerir as agendas, a organização de cada um. Então, este contrato social é para ajudar a minimizar possíveis conflitos, sendo que conflitos, como o Mateus disse, muitas vezes podem levar a lugares novos. E ele é enfim, já me estou a alongar aqui, mas na verdade, só para vos incentivar, é que não é estático, ou seja, não é... Este contrato foi feito assim e agora é assim forever, para sempre. Não é assim. Se houver alguma coisa que não está funcionando, então o grupo tem que decidir uma outra forma, porque se não está funcionando, não está a servir o seu... É só o papel. E a ideia aqui é que a gente consiga pôr mais em prática aquilo que sentimos que é realmente necessário fazer. E é isso. Então, chegamos ao fim dessa sessão. Temos aqui
3 tarefas para os grupos e essa semana. A gente vai mandar toda a apresentação, os links. Então, se quiser anotar, pode anotar, mas se não conseguiu anotar, não se preocupe. E serão essas 3 tarefas. A primeira é fazer o Ikigai individual. Nesse link aí, Ikigai individual, abre.ai Ikigai individual. Vai ter um formulário todo bonito que o Ramires fez para quem quiser mandar e depois vai receber de volta as informações. A tarefa 2 e 3, elas estão dentro de um Google Docs, um formulário, né, um template, né, com as perguntas que a gente já mostrou na apresentação e mais algumas. Estão nesse formulário, abre.ai/de propósito. E a ideia é que vocês peguem, façam a primeira individualmente, a segunda e a terceira em grupo e nos enviem para ubuntulab@pet.com.ufrj.br. Vai tudo no e-mail no mais tardar amanhã, porque depende também da apresentação. A gente vai disponibilizar a apresentação no canal do YouTube também. Teve gente que até não estava conseguindo fazer acesso no canal do YouTube. Tem lá o link para a apresentação da semana passada, está no canal de dúvidas, que eu respondi lá 2 questões, 2 pessoas que estavam com esse problema. Então, em relação às tarefas, são essas. Alguém tem mais alguma coisa do nosso grupo para dizer? Agradecer o pessoal que está presente. E lembrar só que a gente vai, como eu falei, a gente vai ter um momento para a gente conversar sobre os temas. E durante a semana, se vocês sentirem qualquer dúvida em relação ao Discord ou em relação ao próprio projeto, ou queiram conversar com alguém, podem entrar em contato com a gente. Eu estou no Discord também, fico online o dia inteiro, então podem falar comigo por lá. E se me encontrarem em outras redes sociais, também podem me acessar também. É só falar pelo Discord lá que a aba de dúvidas vai estar lá para vocês e aí só vocês falarem. Pode falar, Melissa. Então, é porque na semana passada eu não consegui de jeito nenhum entrar no Discord, meu computador tá respirando por aparelhos. Mas aí, agora eu consegui. E eu queria entender, tipo assim, vocês só se encontram na quinta-feira no Discord ou é todo dia? Porque como eu perdi, eu não sei de algumas coisas, entendeu? A gente se encontra na terça-feira, as sessões do Sentir, está acontecendo nas terças-feiras. Na quinta-feira passada, a gente teve um encontro para falar sobre o Discord. Para poder mostrar a plataforma, ajudar quem precisava ser ajudado para iniciar. E as quintas-feiras é mais, como é que se fala? Intercalável, não é necessariamente fixo. O dia fixo mesmo é na terça-feira, às 7. Posso? Pode ficar à vontade. Terça-feira às 7? 7 não, 6. Ah, tá. Mateus, podes parar o share? Deixa eu só dizer aqui uma coisa. Que eu acabei não dizendo, mas a ideia é sempre que às terças-feiras haja esta sessão mais, pode parecer um pouco mais positiva, mas é para trazer alguns desafios, tarefas que vocês podem depois fazer durante o resto da semana. E vocês podem, agora, a ideia é que vocês se encontrem com o vosso Akunji e possam usar a plataforma que se calhar for melhor para vocês. Nós sugerimos o Discord porque ele tem um formato interessante de interação, mas entre o vosso grupo também cabe a vocês decidirem um pouco como é que vai ser a vossa interação no grupo. A interação de vocês connosco, também vocês têm várias formas, não é? Tem o canal tem o e-mail, tem o WhatsApp, que neste momento não está ainda ativo, mas vai estar em breve.
e tem o próprio Discord, que nós também estamos lá muito presentes. Vai haver na quinta-feira uma sessão do Ramírez, porque eu não trouxe isto, mas isto é capaz de ser interessante. Quando vocês começarem a trabalhar em grupo, esta primeira tarefa de descobrir o propósito do grupo, em vez de ser uma coisa muito fixa, não é? Em que vocês tenham que responder a uma coisa, a ideia é que vocês comecem a criar um mapa visual. Imagina, se nós estivéssemos fisicamente, não é? Seria com post-its. Nós íamos começar a captar coisas que me interessam, coisas que me chamam a fazer. E começar ainda sem uma ideia muito fixa. Porquê? Porque o sentir é esta fase de nós, se nós chegarmos a um lugar e já soubermos tudo, provavelmente a jornada não vai ser tão interessante, porque nós não vamos descobrir nada. Se nós abrirmos este coração, não é? Como o próprio Ramírez disse, e a mente, e começar só a navegar aos pouquinhos e a entender, olha, o meu propósito é este, eu trago isto para o grupo tem interesse neste desafio, e começarem a captar essa informação de uma forma meio até desorganizada, vai parecer tudo muito desorganizado, muito estruturado. Mais lá à frente, quando vocês estiverem na fase do visionar e depois do escalar, as coisas começam-se a compor. Mas agora a proposta é que vocês não saibam, se calhar já há uma coisa dentro de vocês que mexe com vocês, mas vocês ainda não sabem muito bem o que é que vocês vão fazer, e está tudo bem, é essa a ideia, não é? Porque nós vamos trazer muitos passo a passos para que vocês possam ir navegando e construindo o vosso projeto. E então pode parecer tudo muito confuso agora, mas o nosso convite é realmente que vocês confiem, porque vocês vão sair daqui com muitas ferramentas e com muitas coisas boas. E também eu estou aqui, fizeram uma pergunta sobre se havia hipótese de saber melhor quem é que eram as outras pessoas dos grupos, e a grande ideia de nós não vos agrupar por áreas de interesse e confiar mais no aleatório é para vocês serem uns grupos mais diversos possíveis. Porquê? Porque se eu tiver com pessoas que são diferentes de mim, então eu vou sim ver algo que eu ainda não tinha visto antes. E foi, por exemplo, foi para mim um dos grandes desafios, não é? Quando nós começámos a trabalhar todos juntos, perceber que tínhamos realidades realmente muito distintas. E se eu não me aproximasse do Ramírez, do Cris e do Lawrence, se calhar eu nunca saberia. Então, essa é a nossa grande proposta de diversidade, é realmente começar a conhecer outras pessoas que a gente não convive diariamente. Sejam elas também de outros lugares, de outras áreas de conhecimento, e de outros géneros, de outras idades, de outros interesses, para podermos realmente começar a co-criar sem muita rigidez ainda. Tem uma pergunta, tem o Samir que levantou a mão aqui. Samir, você quer fazer uma pergunta? A Milena queria perguntar um negócio há um tempo já. Desculpa então, Milena. Peço desculpa. Oi, gente. Então, na verdade é só para tirar uma dúvida, porque o que acontece? Eu não consigo ter acesso ao calendário. Eu não sei por quê. É porque, assim, eu não uso notebook, eu faço tudo pelo celular. E o sistema é da Apple. E por mais que eu não tenha o Google Agenda, eu não consigo entrar pelo servidor. Para mim, nunca aparece a notificação de evento, mesmo eu tendo adicionado o calendário do Ubuntu Lab lá. Olha, isso é uma grande questão. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar te mandar ele um calendário tipo manual. Tipo PDF? Ah, tá, entendi. E você pode tentar adicionar no seu calendário, pode ser? Pode ser. Tá ótimo. Ou convidar ela por e-mail. E aí ela vai receber verdade. o convite, ela pode adicionar no calendário da Apple.
Show. Tá Então, bom. Milena, manda seu e-mail aí no chat, por favor. Tá bom, valeu, Tá gente. certinho. Obrigada. Nada. O Samir disse que era durante os slides, a pergunta dele. Mas quer fazer a pergunta agora ou não? Ou quer voltar no slide? Quer que volte o slide? Não, então, acho que a princípio nem precisava, que era a questão da educação, né? Que aí no momento eu ia falar sobre, né, o que me entusiasmava, né, na questão sobre educação. Mas eu acho que durante o processo, durante os encontros, não só com os grupos e com o pessoal, a gente vai podendo debater melhor essa questão da educação negra, das afrodescendências, todas as questões, até porque também é minha área de atuação, né, a área da licenciatura. Era mais isso mesmo. Você vai dizer alguma coisa, Ramires? Não, é só responder a Natasha. Acho que essa trouxe é muito importante, eu gostei também de ouvir. Mas só responder ela, que ela perguntou sobre essa semana ter algum encontro. Tem quinta-feira, às 7 horas. 7 não, 7 horas. Miriam, se calhar explica um pouco o que é que vais trazer na quinta-feira. Pessoal, a Joana, a gente, quando fizemos o nosso contrato social e os processos para pensar melhor o nosso Afungir, a gente se encontrava pessoalmente ainda e também utilizamos uma ferramenta que simulava o que a gente fazia presencialmente, que era a utilização de post-it, escrever, né, fazer uma parada mais sensorial. E a ideia era a gente tentar fazer isso com vocês virtualmente, com algumas ferramentas que existem gratuitas. Uma delas é o Miro e tem outro que é o Padlet, não lembro o nome agora. Padlet. Então tem essas ferramentas que a gente meio que pode brincar de post-it e colagem, e escrever e essas paradas online. Então quinta-feira a gente faria isso, a gente pegaria algum dia que se quisesse ser o cobaia para a gente fazer esse experimento, e aí a gente faria isso com vocês ao vivo para todo mundo poder ver como é que funciona e depois, se vocês quiserem usar a plataforma também, conseguirem usar com mais autonomia. Então, a ideia de quinta-feira é essa, mostrar o Miro ou o Padlet ou outro programa que a gente encontrar. Não é o Trello, não. A Lucy levantou a mão aqui. Lucy, você quer fazer uma pergunta? Quero sim. Eu fiquei na dúvida sobre o contrato social. É para a gente elaborar um contrato social ou é para a gente assinar um contrato social? Não, o contrato, Lucy, é para vocês. É assim, não é uma Pra coisa de gente elaborar? assinar. É isso. Ah, é tá, como tá se fosse ok. é o vosso acordo. Então vocês vão falar um pouco como é que vocês vão se orientar juntos. Então é mais para vocês saberem com que linhas se cosem, como a gente costuma dizer em Portugal. Mas esse contrato social, ele é um contrato social que a gente vai fazer, o nosso grupo vai fazer como se estivesse fazendo para o Ubuntu Lab, isso? Não, é para vocês. Nós só pedimos que vocês nos enviem, porque é a forma que nós sabemos que vocês estão engajados no projeto e que vocês estão pondo em prática as ferramentas. Mas, basicamente, o contrato social é para vocês se orientarem. Mas, assim, de uma forma mais prática e de uma forma mais, assim, que a gente consiga entender. É como se o Ubuntu Lab fosse uma empresa, isso? E a gente estivesse executando um projeto, a gente está executando um projeto, só que a gente cria o nosso próprio contrato social. Exatamente isso? Não, Lucy, a questão do contrato social é uma ferramenta para facilitar a organização do grupo. O nome contrato social é mais simbólico mesmo. Tá conseguindo ver? Tá ouvindo? Tô sim. É um planejamento de trabalho, é isso? Você tá falando? Isso, perfeito, isso. Tá, porque... É uma sugestão para vocês utilizarem, assim, e
e ajudar vocês a organizarem um grupo com essas diretrizes, esses parâmetros. Não é um contrato social, é um planejamento de trabalho. Então, Isso. praticamente. O nome, a gente se apropriou do nome, mas mas não é exatamente isso ao pé da letra, né? Isso. Ah, tá. Tá ok, então. Entendi. Deu para entender? Não, então, mas a dúvida é super pertinente. Confunde mesmo o nome. A internet caiu. Acho que a Joana também voltou. Joana, você está aí? Já explicaram? Já foi? Acho que eu explicaram e o pessoal entendeu. Então, está tudo. Só para que a gente vai mandar no e-mail um guião, né? Um guia para poder fazer esse contrato social. Então, vai tudo nesse formato, num guia para deixar isso. Vamos puxar? Sim. Por mim, sim. Então, Ramírez. Gente, não, só para falar, para mandar o restante das dúvidas lá no Discord, que aí eu respondo para também, que tem um pessoal já que precisa sair também, então lá fica melhor de responder certas dúvidas. E podem se manifestar também no Zap com Giz, para o pessoal que tá se desencontrando com o grupo, poder ver vocês lá e saber onde encontrar vocês. Só mandar uma mensagem lá, dar um oi, no Zap com Giz de vocês. Se estiver faltando algum, pode mandar lá em dúvidas que eu crio. Joana? Eu não tenho mais nada a dizer. Então... Só até já. Pode abrir o microfone, dar tchau, todo mundo aí. Até já, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigada pela presença. Gente, obrigada. Tchau, Valeu, gente. pessoal. Boa semana para todo mundo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Fabiola. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada.